vivo! E aí, galera, estamos ao vivo para mais uma AçãoCast. Seja muito bem-vindo. Vocês que nos acompanham pela Rádio Colina do Vale e vocês que também estão pelo nosso Instagram. Então já vai clicando nesse aviãozinho aí que o nosso convidado especial já está por aqui hoje. E é ele, o Ademir Rodrigues Júnior. Seja muito bem-vindo, Ademir. Ademir, eu tenho pouco conhecimento com ele, mas o dia que eu já vi ele palestrando, sinceramente, já se conectei muito com ele. Então seja muito bem-vindo e já se apresente também aí. Conta aí melhor quem que é você. Obrigado pelo convite. Antes de mais nada, quero agradecer mesmo o convite, a felicidade de estar aqui é enorme. E dar o parabéns a vocês pela iniciativa. Eu tenho acompanhado vocês aí nas redes sociais e tal, histórias muito marcantes, bacanas. Eu acho que isso acaba contribuindo muito para as pessoas e toda a comunidade em si, né? Quanto mais a gente compartilha, mais a gente aprende também, né? Eu sou Ademir Rodrigues Júnior, né? Sou nascido em Jardim Alegre, sou casado, não moro aqui mais, né? Moro em Londrina hoje. Sou casado com a Camila Boro, que é daqui de Borrasópolis. Tenho 30 anos, um filho maravilhoso que é o Ademir Neto. E então aí para esse é o seu Ademir. Exatamente. Eu falo que o Ademir não é de Borrasópolis realmente, mas ele tem um pedacinho, né? Que ele é casado com a Camila, com a família dos Boro, que é bem conhecida, né? Do seu Angelino, da Dona Terezinha, se eu não estiver errando aqui os nomes. Tá certinho. Mas todos que estão nos ouvindo, o Ademir tem uma história incrível mesmo aí de empreendedor, de comunicativo, né? Também conheci o Ademir igual o Jefferson falou aí numa palestra e encantei, né, com o conhecimento dele ali, com a história dele, né? Então, e uma história que ele vai contar logo mais aí, que eu sempre falo muito, que é a história do barbante que hoje nos deixou. E eu tava a gente falando agora há pouco, né, que a gente até se emocionou aí. Então vamos lá, pode começar aí falando. Então, Glaucio, obrigado novamente pelo espaço. De verdade, a alegria que eu tô de estar aqui com vocês não cabe no peito, tá? Falar um pouquinho da minha história para você. Minha família é de Jardim Alegre, minha mãe deve estar me ouvindo lá. Um abraço, mãe e pai, né? O Ademir e a Litinha. Minha família toda é de Jardim Alegre. Como eu falei, eu nasci lá, estudei a vida toda lá. E com 17 anos eu resolvi fazer a faculdade de farmácia em Arapongas. Ia todo dia e voltava de ônibus, não era fácil não. Saía às 5 horas da manhã, chegava em 1 hora. E a minha trajetória profissional começou bem amadora, assim, com 17 anos, com um tio meu de Jardim Alegre também, o Irineu e o Jair, que eles têm uma loja de materiais de construção lá. E eu aprendi muito, mas muito mesmo. Trabalhei lá por 2 anos e meio informal, né? Não sabia nem pregar um prego. E hoje eu aprendi bastante coisa. Quando eu estava na metade da faculdade, eu trabalhava ali em materiais de construção, e aí eu pensava, poxa, não tem nada a ver, né, com farmácia, né? Estou lá aprendendo sobre medicamento e estou aqui. Poxa, o ramo de materiais de construção cresce no Brasil gigantesco, de forma enorme, né? Todo ano que passa ele cresce e cresce. Mas eu precisava dar um rumo, né? Não tem como você estar fazendo uma coisa e estar fora do teu espaço, vamos dizer assim, né? E aí eu decidi entregar uns currículos em Apucarana e Arapongas, que é a sede da faculdade lá na Unopar, né? E aí eu consegui entrar de operador de caixa na Vale Verde em 2012. Aí eu me mudei, meu pai me deu todo o suporte, não foi uma transição fácil. E eu entrei na Vale Verde, uma empresa que sou muito grata também, como operador de caixa. E lá eu trabalhei até 2016. Nesse tempo eu trabalhei como operador de caixa, atendente, subgerente farmacêutico e gerente farmacêutico, né? Foram 4 anos aí de muito aprendizado. Logo em seguida eu entrei na indústria farmacêutica. Eu trabalho hoje ainda na indústria farmacêutica, mas a minha primeira experiência foi na EMS, uma empresa que todo mundo praticamente conhece.
e com o trabalho de propagandista vendedor. O que faz o propagandista vendedor, Glaucio? É uma coisa que todo mundo me pergunta, acho que eu vendo remédio, mas não é. A gente leva muita atualização para o público médico, né? A gente também visita farmácias, mas o foco é entregar para o médico a melhor solução de saúde para o teu paciente. O paciente dele, no caso, que seja nosso. E aí o propagandista ele leva atualizações, ele leva amostra grátis, ele leva informações, facilidade para que o médico consiga diagnosticar o paciente de uma forma assertiva, enfim. E aí em 2019 eu me desliguei da MS para entrar na Momenta Pharma, que é o meu atual trabalho, né? Que é uma unidade de negócio da Eurofarma, também uma empresa que muita gente conhece. E desde 2020 estou aí, desde então, né? Então, nesse processo todo aí, já está fazendo 10 anos, tive muitas oportunidades de aprender, eu gosto muito de aprender, gosto muito de contribuir, de sempre estar aprendendo. E tive muitas experiências, nossa, muitas mesmo, e a gente está aí para contribuir o que a gente puder, né? A gente acha que a gente vive para isso. A Associação Comercial trouxe, né, junto com a Mauri Mendes e você, né, Ademir, uma palestra que foi bem válida sobre inteligência emocional, comunicação assertiva, foi lá que eu conheci o Ademir, né? E conta um pouquinho para nós, assim, antes de você comentar aí, né, falar que hoje a nossa colega, a Jéssica, não está, né, Jéssica? Ela está no curso hoje do Sicredi, mais um abraço aí para ela, está em Vaiporã hoje. E todos que estão nos ouvindo aí, né? Eu sou Glaucia Soares, para quem está ouvindo, parceira aqui do Jefferson. E conta para nós, assim, um pouquinho, não sei como é que você ia falar aí, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho, como que você conheceu o Barbante? Hoje o Barbante foi morar com o nosso Deus Criador, né? Ele faleceu, acho que hoje de manhã. E ele é daqui de Borrazópolis. O Barbante, ele é do bairro Fogueira. Eu não conheci, né, mas fiquei com muita vontade de tomar uma cerveja gelada lá, porque foi a história que o Ademir... E eu me emocionei muito hoje, porque eu conheci o Barbante através do Ademir e da sua história. E eu falei assim, que hoje o Ademir deixou um legado da história do Barbante, né? Que é uma história, assim, de vida mesmo, né? Tanto da experiência que ele teve, né? Que ele decidiu viver uma experiência nova, que ele contou até na palestra. E o Barbante também se permitiu, né, viver esse dia incrível lá com a Ademir, no dia que você foi. Conta um pouquinho para nós. Meus sentimentos à família aí, realmente, eu aprendi muito nesse dia lá, eu vou compartilhar com vocês, mas antes de mais nada, dar os sentimentos à família aí, que com certeza deve ser um momento muito difícil, né? Então, que Deus o tenha, um cara muito do bem. Meu sogro, Angelim Boro, desde quando eu comecei a namorar a Camila, ele sempre me falava do Barbante, que é muito amigo dele, né? Uhum. E aí ele falou, a gente tem que ir lá, vou te levar lá no bar do Barbante, que ele falava que eu era meninão de apartamentos, né? E o bar do Barbante é no meio da fogueira lá, assim... No meio do nada, no meio do nada, assim, tem de um lado mato, do outro lado mato, sabe? E assim, a gente foi, e a gente sempre estava aí falando que eu tinha que me levar lá, E esse ano fui, tirei férias, falei, a gente vai. Fui lá, comprei uma rotina, coloquei um chapéu, fui. E chegando lá, eu olhei, assim, tinha uma placa escrito excelência em qualidade. Foi muito engraçado, porque realmente é uma vendinha de madeira simples, mas a forma com que ele tratava as pessoas lá é uma coisa assim que eu levo para a vida. Inclusive, eu sempre cito essa história para muita gente, né? Às vezes, o pessoal que pode estar ouvindo já ouviu 1000 vezes essa história. E aí eu cheguei lá, muito simples assim, e eu já conheci o Barbante, tive a oportunidade de conhecer ele no momento lá que ele fez um tratamento em Londrina, ele ficou em casa ali, foi lá, passou por lá, né? E aí, enfim, eu já conheci o Barbante. Aí eu cheguei lá, né? Falei, quero beber uma cerveja gelada aqui e tal, né? E ele tinha Skol e Antártica, né? E a gente às vezes acostuma tomar outra cerveja, né? Fazia tempo que não tomava Skol e Antártica. Eu falei, desce aí, né? Vamos ver como é que é. Muito gelada. Nossa, uma das cervejas mais geladas que eu já tomei, Glaucia e Jefferson.
E engraçado que, em momento, assim, eu cheguei e falei, eu quero jogar sinuca. Ele jogava comigo. Até deixava eu matar umas bolas lá, porque ele sabia tudo, as caídas da mesa e tudo. E aí ele jogava. Eu falava, caramba, né? E para ele pegar a cerveja, ele tinha que atravessar um balcão. Não tinha um espaço para ele passar por baixo do balcão. E ele falava, você quer mais uma? Eu falava, quero. E ele, em momento algum, hesitava ou fazia careta, de tipo, vou ter que ir lá buscar cerveja pro cara. Em todo instante, ele, com aquele coração, sabe, naquela sintonia mesmo. Aí foi chegando um, chegando outro, e você via que não era porque tinha uma pessoa diferente ali, era com todos os amigos dele, etc. E aí, assim, eu já fui em muitos bares em Londrina, que não é barato, poucas vezes, né, porque as coisas estão caras. Mas eu nunca tomei uma cerveja tão gelada. E às vezes a gente paga R$20 numa garrafa de cerveja, meia boca. E o cara, o que ele ofereceu naquele momento para mim foi muito bem oferecido. E já aproveito o gancho para falar dessa história como um case de sucesso de vendas. Indiretamente, ele tinha uma empatia com os clientes dele, que ele atendia a necessidade da pessoa, sabe? E eu falei, nossa, eu estou aprendendo muito aqui hoje. Em nenhum momento ele demonstrou preguiça, né, de pular do balcão, em nenhum momento ele demonstrou, não vou fazer isso, né, mesmo ali com a simplicidade, tudo, ele tinha essa empatia, esse amor, essa energia. Ele gostava de estar ali. Ele realmente amava, né? Exatamente, e ele era fantástico, assim, que ele, uma coisa assim que eu achei muito personalizado, um atendimento muito personalizado. Tinha umas mesinhas do lado de fora, e ele não fica, porque qual você vai num bar hoje, o cara fica no balcão do lado de dentro. Ele sentava com você na cerveja, e aquilo ficava legal, porque vocês se conectavam, entravam no mesmo mundo ali. Não é difícil quando você vai numa festa, chega lá, já tá, né? Já tem tomado um, você chega meio sem sintonia. Ele entrava na sintonia com todo mundo, era um cara, olha, aquele dia foi um dia muito especial para mim. Inclusive tem muitas fotos assim no meu celular daquele dia. Conheci lá o Davi também, o Fabinho, o pessoal bacana lá, viu? Bacana. Uma pena aí que ele nos deixou, né? Mas quero agradecer esse dia, que foi uma experiência muito grande. E apesar de toda a simplicidade, ele conseguiu aplicar muita coisa de venda que a gente não vê em grandes empresas, né? Você vai hoje numa grande empresa, às vezes você vai ser atendido, a pessoa parece que está fazendo um favor, né? Lá não, lá foi totalmente diferente. Ele tinha uma essência de vendas assim, fantástica e agregava muito. Ele, vai mais uma, vai isso aqui, e aquela brincadeira de contagiar o público, exatamente. E fica uma pergunta que muitas vezes eu faço para mim, que veio quando você falou, que eu escutei essa história outro dia, mas fica uma pergunta que eu faço para mim. Você está fazendo o seu melhor ou só o seu possível? E ele não, ele estava fazendo sempre o melhor. Dentro do mundo dele, da possibilidade dele, sempre era o melhor. Isso que é o mais fantástico, né? Pular o balcão para trazer uma cerveja, jogar sinuca com o cliente, sentar com o cliente. Olha só, né? Já isso era uma terça-feira, 4 horas da tarde. Eu estava de férias. Tipo, fantástico, é uma coisa que eu levei muito para minha vida e conto muito essa história, porque se a gente for parar para pensar, existe 1 milhão de técnicas de venda, que a gente estava conversando ali fora do lado. A pessoa pode fazer 1001 treinamentos, mas ela precisa ter coração quente. Quem fala muito essa de fazer o melhor é o Marcelo Cortella, né? Eu acompanho muito ele também e você está fazendo o melhor possível, né? Então, de acordo com a possibilidade que você tem, você flui. Tem gente que está ali de corpo, né? Eu tive uma experiência muito negativa com vendas, que logo quando eu casei com a Camila, a gente financiou um apartamento. E a gente precisava comprar móveis. Mas eu trabalho social todo momento, todo instante, e não que eu não gosto, eu adoro. Mas no final de semana eu fico livre assim, parecendo um moleque, um meninão. É short, chinelo, tênis, é assim. E tava tendo um jogo do Palmeirense, tava tendo um jogo do Palmeiras, aí tava na minha casa,
né, Camila, minha mãe, todo mundo ali de uniforme do Palmeiras. E aí, era um domingo à tarde, a gente foi no shopping comprar móveis. E a gente tinha uma quantidade que a gente juntou bastante tempo para comprar os móveis à vista. E a gente chegou numa loja muito grande, que com certeza deve investir em técnica de venda, em perfil de cliente, essas coisas. E a gente chegou lá, desse jeito que eu falei, chinelão de dedo, etc. E aí veio um rapaz nos abordar, mas meio desacreditado, sabe? E ele deixou a gente, em um certo momento, eu queria comprar uma televisão legal, só que eu tinha dúvidas sobre a televisão. Sobre o aparelho. Sobre o aparelho, exato. E chegou uma senhora, muito bem vestida, assim, com uma aparência muito boa. E eu acho que ele pensou, agora eu vou vender. Né? E me deixou. E um outro colaborador veio me abordar. E aí eu fui tirando minhas dúvidas com o outro colaborador, vida que segue, tudo certo. Claro que eu não gostei disso, né? Passou um certo tempo, o primeiro vendedor percebeu que a gente estava comprando à vista. Geladeira, televisão, muito fogão. A gente foi comprando. E ele foi reclamar para o gestor e falar, olha, o colaborador B está pegando meu cliente. E eu percebi isso. E na época eu trabalhava geria equipes, né, e cada um tem uma matrícula, então a comissão vai para cada um. Aí eu comentei, se a venda não entrar para o colaborador que me atendeu depois, o colaborador B, eu não vou comprar nada. Porque ele me deixou, só porque a gente está aqui, foi muito nítido isso. E foi atender uma senhora que chegou lá e acabou não comprando um celular. E a gente só vai comprar se tiver na matrícula do fulano de tal. Aí o gerente, não, veja bem e tal, fica tranquilo, a gente vai fazer dessa forma e tudo. A gente foi muito bem atendido pelo segundo rapaz. Então assim, a gente não deve julgar um livro pela capa, né? Eu, quando trabalho com vendas, quando eu trabalhava muito na farmácia, eu tinha clientes fantásticos que você olhava para ele na porta, você falava, não vai me dar uma de pirona, né? E gastava muito. Então isso é uma coisa que eu vejo que na área de vendas, apesar de ter muito treinamento e muito curso, as pessoas fazem, mas não aplicam. E este é o legado que o Barbante deixa. Da empatia que ele tinha, podia ser, você está de botina, de tênis, de bota, de R$600, era o mesmo tratamento. Então acho que isso ensinou muito. Se você me permitir, até gostaria de reforçar, todo mundo fala muito sobre regra de ouro no atendimento. Atenda como gostaria de ser atendido, né? Chegou um ponto da minha vida que eu comecei a perceber que isso é um fake news, né? É uma coisa que eu discordo. O Jefferson tem um perfil, a Glaucia tem outro, a Ademir tem outro. Você não tem que atender como gostaria de ser atendido. Eu tenho pressa nos meus atendimentos. Você precisa de atenção, talvez. Você vai atender uma pessoa que tem muitas dúvidas, você precisa esclarecer isso. E a regra de ouro foi feita para ser quebrada, porque você não pode entender da forma com que você gostaria. Exato. Você tem que filtrar e entrar no mapa mental do teu cliente, né? E a gente vê muito isso hoje, além de a pessoa ter acreditar em algo, querer passar esse algo para alguém, mas para alguém esse não é o grande tchan da coisa. Eu sempre digo, o que é fácil para você não é fácil para mim. O que é correto para a Glaucia não é correto para o Ademir. Então a gente está em situações que, ao mesmo tempo que a gente tem muita teoria, a prática está se difundindo. E isso é uma coisa preocupante, porque quem consegue associar isso, consegue trazer o cliente para ele. E o meu amigo Maurício, até você citou, me ensinou que as pessoas compram o CPF antes do CNPJ. Olha aí que legal, gente. Então, se eu estou indo na frente do médico levar informações, ele compra primeiro o Ademir, depois a empresa. Se você tem uma loja, a primeira pessoa compra a tua ideia. E isso é algo que a gente não tem percebido mais. A personalização de atendimento. E eu falo por grandes empresas em Londrina que você vai e analisa 10 atendimentos na fila, os 10 atendimentos é igual, a pessoa se torna um robô. E cada um tem seu tempero. Se a gente tiver hoje
na mesma empresa e tiver uma espinha dorsal de uma técnica de venda para seguir, você vai ter o seu tempero, você vai ter o seu e eu vou ter o meu. Cada um o seu. Exatamente. Às vezes aquele cliente que se dá melhor com você não é o meu melhor cliente, né? Então são coisas que a gente vê muito no dia a dia que não acontece. Então acho que as pessoas, do modo geral, precisam cada vez mais aprender, gostar de compartilhar. É assim que a gente aprende. Sabe, Leber, você falando de vendas, desde que eu entrei na parte de estudo, né, do autoconhecimento, desenvolvimento humano, eu aprendi muito uma coisa sobre vendas, porque nós vendemos o tempo todo. E a profissão de vendedor, ela é muito, como é que eu posso te dizer assim, ela não é valorizada. Não importa o que você vende, né, ela não é valorizada no Brasil. E aquele Augusto, que é dono da Escola Holística, que a gente estava até conversando, Flávio Augusto, o que ele mais valoriza na empresa dele é o vendedor. Porque você vende, e quantos profissionais com faculdades incríveis, com conhecimento incrível, mas ele não consegue vender, seja o seu produto, seja a sua ideia, seja o seu serviço, né? Tudo você vende. E aí a pessoa, às vezes, é um dentista, ele é um nutricionista, ele precisa vender, ele precisa ter essa empatia com o seu cliente, ele precisa, como que ele vai fazer a propaganda ali do seu trabalho, fazer a venda mesmo. E aí é onde está tendo essa dificuldade. O que eu vejo de pessoas reclamando que não conseguem vender o seu produto, vender a sua ideia, vender, enfim, seu serviço, porque tem essa dificuldade, porque isso não é ensinado nas escolas, os pais não ensinam. Qual lugar que é ensinado? Lugar nenhum. Aí os jovens, ele vai para a faculdade, também não é ensinado a vender. Não. Independente do curso ou qualquer outra coisa. E aí, até esses dias eu vi que o menino do fundão da escola, da sala de aula, que é o discriminado, que é o que não me aprende, mas ele tem uma comunicação. Ele é o xerife, né? Ele é o xerife, não é? E ele vai ser um vendedor. Porque ele entra e sai, ele se comunica, ele não perde. Agora, então assim, eu vejo que nós temos que tirar essas crenças, esses tabus, esses preconceitos sobre a venda. Porque eu acho que criou assim, o vendedor, quem vende, ele quer passar o outro para trás, não tem vários, né? Esses dias eu vi uma reportagem sobre isso, falando, né? Tem uma ação cast, né? Um podcast falando sobre isso. Sim. Tirar essas crenças que o vendedor, ele tá passando os outros para trás, ele só quer empurrar as coisas. Não! O vendedor realmente, igual você falou, que ele é justo, que ele tem isso dele, ele ama. O barbante ele não vendia cerveja. Ele te dava experiência de compra. E é o que eu digo. Hoje falta muito experiência de compra. Seja dentro de uma farmácia, seja dentro de uma choperia, seja dentro de qualquer comércio. Meu filho vende para mim, Glaucio. Que bom. Meu filho de 4 anos, ele vende a ideia dele para mim. Ele está com 4 anos e ele se justifica e tenta me convencer que eu preciso fazer o que ele quer. A criança não chora quando ela quer vender alguma coisa para você, ela quer vender aquela ideia. Sim. Deixa eu te contar uma história. Eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que ela falava, poxa vida, mas a minha empresa, as pessoas não estão nem aí para nada. E terceirizou toda a culpa do fracasso da empresa. Que as pessoas não conseguem ter engajamento, que é o envolvimento da empresa com o colaborador, é aquele negócio de vestir a camisa, né? É o engajamento. E, porque a pessoa quer chegar no horário, sair no horário, às vezes a gente precisa disso, daquilo, e a pessoa não cede, só criticando. Aí eu fiz 2 perguntas para ele. Quantas vezes por ano você faz a avaliação dos seus colaboradores? Nenhuma. Quantas vezes por mês você dá um feedback e um treinamento? Nenhum. Aí eu te pergunto, tá certo essa reclamação? Geralmente dizem, não concordo muito, mas dizem que o filho é espelho dos pais. Né? Eu conheço pais excelentes com filhos ruins e vice-versa. Mas são poucos, a maioria realmente é um fato. Agora,
Como que você quer terceirizar toda a culpa da tua equipe de venda e com um turnover, rotatividade de funcionário alta, sendo que o primeiro engajamento que deve se ter é o dono da empresa ou o gerente, ele não tem, né? E hoje precisa ser um líder, né? Exatamente, e ele não consegue transmitir isso, né? E terceiriza, é fácil terceirizar. Você já foi em algum lugar que você pediu desconto, a pessoa falou, é o sistema. Sempre o sistema, é fácil terceirizar um problema, né? E aí a pessoa não leva isso para ela e não coloca isso em prática dentro da empresa, né? A venda é a mesma coisa. Antes de você vender algo, você tem que acreditar naquilo, né? Quando você tem um produto à venda e você quer agregar venda, você tem que estudar sobre aquilo. Você tem que estudar o perfil do consumidor que vai usar. Você tem que entender quem pode ser os meus 5 principais clientes, quem que me dá a maior rentabilidade nesse momento para eu conseguir chegar nesse resultado. Venda é isso, né? Então, essa história que eu te contei, assim, serve para quê de lição? Em qualquer lugar que você esteja, pode ser dentro da sua casa, né? Não que seja uma regra, mas geralmente a mulher é o gerente da casa, né? Ela tem que colocar as ordens dela e fazer com que o filho, o esposo, enfim, eles sigam algumas regras e também contribuam, né? Porque a mulher ela tem esse tato diferente, né? Estou citando da casa para não falar só que é de venda física, né? Então, percebe, é muito fácil eu terceirizar a culpa, sendo que a minha iniciativa é nula. Eu estou ali numa linha zero de anulidade e eu quero que as pessoas comecem a fazer tal coisa que eu nunca fiz. Recentemente eu vi a Adriana Galisteu falando pro Karnal, pro Leandro Karnal, meu filho não lê, eu falo para ele não ler. E ela oferecia chocolate se ele lesse livros. E aí o Karnal fala, parece que você está dando o brócolis para ele, né? E depois vai dar o chocolate. Quer dizer, o brócolis é um processo ruim que você vai chegar na recompensa do chocolate, né? Então, assim, esse é o processo que as pessoas não enxergam. E, como eu falei, terceirizar a culpa é coisa muito fácil. Ninguém quer assumir a bronca, vamos dizer assim, né? E eu falo o seguinte, dentro desse complexo de gestão e de venda, tem 3 palavras que eu sempre levo como pilar. A primeira é a inferência. A inferência ela é a pessoa deduzir que, quantas vezes, todos nós somos seres humanos, a gente sabe que a gente já fez isso em algum momento. Aquela pessoa não gosta de mim, então não vou nem lá. Ou não vou nem vender isso aqui, porque isso aqui não vai levar. Mas você perguntou, a inferência é o ato de deduzir algo. E aí, só alucina, né? Exatamente, e você não sabe se o Jefferson vai gostar ou não. Às vezes eu estou salvando a vida dele com uma ideia para a empresa dele, mas não tem cara de querer, melhor deixar quieto. A segunda palavra é incongruência, que é quando a gente não tem uma clareza da pessoa falar com o corpo, né? Ela fala verbalmente, mas o corpo fala outra coisa. Você tem que perceber isso no teu cliente de venda, no teu colaborador de gestão. Porque é fácil chegar e falar assim, não, leva esse produto, porque esse produto é bom. E aí o cliente pergunta, mas por quê? O teu corpo não está dizendo aquilo. Ou você está empurrando algo e o teu cliente está insatisfeito com aquela demora, está insatisfeito, ele está ali só de corpo presente, a alma dele já está lá em Nárnia, né? Então, é uma palavra também muito importante. E a terceira, e eu acho que essa é uma palavra também, um pilar muito fantástico, é equidade, que é diferente de igualdade. Igualdade é você pegar 10 reais e dar para todo mundo. Mas vamos fazer um cenário aqui. A refeição custa 30 reais. Um tem 20, o outro tem 10, o outro tem 0. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso dar 10 porque tem 20, eu preciso dar 20 porque tem 10 e 30 porque tem 0. Isso é equidade. Se fosse igualdade, eu dava 15 para todo mundo. Adiantou o processo? Não, quem tem 0 vai ficar sem comer. Entende? Então, essas 3 palavras que levam uma equipe de venda com gestão, com o escalão da empresa, etc., a ter um sucesso na venda, um sucesso a não ter perda de funcionário por causa de 50 reais. Muita gente sai de qualquer empresa, se estiver insatisfeito, o concorrente vem e te oferece 50 reais, ele sai. Mas qual o propósito que a empresa deixou
colaborador. Ele não estava mais próximo em crescer aqui dentro, talvez? Pô, já conhecia tudo. Por causa dos R$50 ele foi trabalhar do outro lado da rua. É ambiente tóxico, ambiente que tem fofoca, e tudo isso a liderança já pode evitar, sabe? Tem que ter os princípios básicos aí. Eu acredito que essas 3 palavras elas são as bases aí de treinamento, de um engajamento de equipe, que a gente vê falhas, né? A gente vê muitas falhas. Sabe, Ademir, você acha que fala? Pode. Falando sobre treinamentos, eu vejo assim, às vezes você oferece, né, um treinamento ou um dia de uma palestra, eu vejo quantas pessoas ainda são tão resistentes, né, e eu sempre gostei, desde a minha infância, eu sempre participei muito, né, trabalhei com vendas há muitos anos, né, aqui no comércio de Borrasópolis e tudo mais, então eu sempre estava engajada com essas coisas, eu sempre gostei, porque igual você falou, buscar conhecimento nunca é demais. Você É a única coisa que ninguém te tira, não é nada te tira. Então, independente da pessoa, eu não sei. Igual você falou, eu terceirizo a minha culpa, mas eu estou fazendo a minha parte, buscando treinamento, buscando fazer algo diferente, buscando conectar com pessoas que, igual você falou, opa, olha, aquele fulano falou que está tendo isso, vamos fazer para minha empresa, ou para minha equipe, ou para mim mesmo, para o meu pessoal. Não, a pessoa ela quer ficar na zona de conforto, né? É fácil. Aí a pessoa reclama, né? Sim, Pessoal, segue a nossa página lá no Instagram, beleza? AçãoCast. Todas as lives que nós já fizemos estão todas salvas lá e tem muito conteúdo bacana. Se inscreve no nosso canal lá no YouTube também, AçãoCast. Se inscreve lá, porque nós estamos salvando todas as lives lá também. Então você que perdeu, conhece algum amigo, amiga, algum parente que perdeu a live, já encaminha para ele depois, compartilha com ele, não deixe de transbordar na vida dele. Eu quero perguntar pro Ademir, fugiu o seu nome, como que você aprendeu a vender? Quem foi a primeira pessoa assim que você começou a modelar, que te inspirou assim? Falar, eu vou vender. Quando eu comecei na Vale Verde, na primeira empresa que eu trabalhei lá, na farmácia, né, tinha um cara lá que ele arrastava multidões, chamado Antônio. E ele tinha um poder de convencimento muito grande. Ele, assim, era aquele cara que todo mundo gostava de conversar, sabe? Só que na hora... E ele era muito brincalhão. Eu observava muito isso nele quando eu entrei na empresa. Eu falava, mano, esse cara vende de verdade. Porque quando ele precisava... te dar conhecimento, as pessoas paravam para ouvir. E você, querendo ou não, você ter hoje uma pessoa que é referência para ajudar no diagnóstico ali, né? Não que substitua o trabalho do médico, mas o cara tem que entender que medicamento está no balcão de farmácia, tem que ser PhD, né? É uma coisa que pode melhorar a vida da pessoa, uma dor, etc. E esse cara, ele tinha assim, um conhecimento muito grande, e ele tinha um poder de neutralizar a objeção muito grande. Ele tinha problema, ele acalmava a pessoa antes. E às vezes a pessoa tinha razão. E ele conseguia acalmar ao ponto da pessoa pedir desculpa às vezes. Só conseguindo entender o perfil da pessoa. Acredito eu que isso era uma coisa do coração dele, não era nem algo curso, forçado. exatamente. Ele conseguia interpretar o perfil das pessoas de uma forma fantástica. E aí eu observava aquilo lá no caixa, o operador, né, observando ele atender, meu Deus, que conhecimento. Acho que foi ali que eu comecei a entender que o processo de venda era complexo. Porque uma coisa é você dispensar algo, outra coisa é você vender. Para você vender, você tem que ter conhecimento, você tem que estudar. E não é só o produto. Você já viu aquele vídeo da menina chutando uma bola? E aí o título do vídeo vem... Você tem talento, às vezes só está no lugar errado. Ela chuta a bola todo torto. Eu cliquei isso, né? meu. Exatamente. É esse vídeo mesmo. E aí ela volta fazendo coisa de ginástica. Então, assim, às vezes você está vendendo alguma coisa, mas você está no local errado. Você está vendendo o produto errado para a pessoa errada. Porque você não fez um estudo. Quando eu falo estudo, não é para você se fincar em livro e fazer curso caro. Não é isso, não. É básico. É você entender um pouquinho mais da vida da pessoa. Às vezes, se você lê algo diferente no teu dia a dia, você tem um assunto diferente para falar com o seu cliente. E às vezes aquele cliente que vem todo mês, você vai ser monótono, falar a mesma coisa? Ô, seu Zé, como é que tá? Vai chover? Não vai?
Tá bom de serviço. Exatamente. Correndo muito, né? É. Correria. Aquela correria. Meu, isso aí não cabe mais nessa época contemporânea. Está entrando no mercado de consumidor agora um público que ele tem muito acesso à informação. Tá fácil. É um público que está antenado na tecnologia. Você vai falar, vai chover, filho? Com 19 anos, não tem como. Né? Então é algo que você precisa conseguir gerir internamente para ele criar conteúdo. Né? Às vezes você pode levar uma informação. Eu gosto de ler muito situações relacionadas ao meu âmbito de trabalho, tanto a área médica quanto a área farmacêutica. E eu sei algumas páginas gratuitas no Instagram que contam lá, empresa X cresceu tanto, farmácia Y fez isso e tal. E às vezes, você levar uma informação dessa para o teu cliente, às vezes pode ajudar ele a tomar uma decisão lá na frente. E não é você não está enchendo linguiça. Uma coisa é encher linguiça e falar coisa que não tem nada relacionado. Outra coisa é você levar informação válida para aquela pessoa, né, que é o teu público-alvo. As pessoas não se perguntam, não conversam, ela chega e oferece o produto e vai embora. Não é assim. É igual entregar currículo, Glaucio. Quando eu trabalhava contratando, né? Chegavam lá, posso entregar um currículo? Pode. Tá aqui, tchau. Opa, peraí, mas você não está querendo ser contratado, né? Pô, deixa eu entregar o currículo para o gestor, né? Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Se você quer aquele emprego, você tem que falar, olha, eu sou Ademir Rodrigues, está aqui meu currículo, quero te entregar em mãos, pense com carinho quando tiver uma oportunidade, ou se já tem, eu estou apto aqui a estar disponível para trabalhar com a tua equipe, etc. Lê um pouquinho sobre a situação que você vai estar ali. Pô, eu trabalho na empresa da Glaucio, né? A Glaucio tem uma empresa lá, o AçãoCast é uma empresa. Eu tenho que saber quem que é o AçãoCast. Eu vou olhar no Instagram, no Google, qualquer coisa, eu vou saber pelo menos o que a empresa faz, quem é a Glaucio, é muito fácil, o Thiago na internet sem te conhecer, né? Pô, eu vou na empresa do Jefferson lá, o Jefferson trabalha com, sei lá, venda de madeiras. Eu preciso pelo menos saber o que um vendedor de madeira faz. A pessoa faz um currículo e joga lá naquele banco de candidatos, não é assim não. É a falta também de interesse e querer buscar alguma coisa diferente, já começa aí. Você falando assim dessa entrega de currículo, sabe? Falando agora um pouco na linhagem dos jovens, né? Que é essa fase ali do jovem, um pouquinho mais velho ali, essa falta de interesse mesmo, né? De buscar. Então, assim, eles estão tão ali no virtual, que é só passar o dedo e ficar ali horas, mas essas coisas básicas que o Ademir está explicando são básicas, gente, que é a da comunicação, é de ser educado, é de se expressar. Eles têm vergonha, eles querem se esconder. Às vezes, para fazer uma dança, não estou criticando, você entendeu, Ademir? Mas assim, está tendo uma divergência de valores dentro disso aí. Então, às vezes a pessoa, eu vejo que tem, como eu também atuo como professora, às vezes eu falo, nossa, eu vi sua dancinha no TikTok, não sei o que Para dançar só aí você dá um trabalho, vamos fazer um trabalho de apresentar aqui na frente? Ninguém vai. Você imagina a qualidade de mão de obra como não está fácil. Ninguém vai, meu. Então assim, ou você faz, vamos fazer uma apresentação, porque a apresentação dentro de uma sala de aula já é para trabalhar isso, mas aí lá ela faz, mas ali já não consegue. Então tá tendo uma divergência, né? Já ouvi falar que os jovens estão pedindo para as mães levar o currículo. Tem essa história do médico que leva o filho no pediatra, o filho tem 20 anos. Mãe, o que eu tenho? Como é que é? Deixa eu te falar uma coisa. Você falou um tema, eu gosto muito de tocar nesse tema. A idade não é garantia de eficiência. Não. E a juventude não é garantia de inovação. Eu sempre falo, a competência não tem idade. Não tem. Aí, esse é um cenário que é muito interessante. Eu gostei que você tocou nesse assunto. Por exemplo, eu acho que a empresa que vai se diferenciar no mercado de trabalho é a empresa que vai saber lidar com gerações. Porque, por exemplo, eu trabalho numa empresa muito boa, por sinal. Só que ela tem uma rotatividade muito baixa. Isso é um excelente sinal. Quer dizer, as pessoas trabalham muito nessa empresa. Eles querem estar na empresa. Mas eu tenho 30 anos. O meu colega de linha, ele tem 60. A gente tem muita divergência de ideias. Não pro mal, mas
por tempos, né? Assim como meus clientes antigos têm ficha de paciente e os novos é tudo no computador. Já está chegando uma safra, tanto de consumidor como de qualquer profissão, que já está à frente. Eu já estou ficando na meiuca. Eu já tenho clientes hoje de 24 anos, eu tenho 30. Isso para mim está sendo estranho, porque até ontem eu era o novinho da coisa, né? E o tempo vai passando. O jovem que quer se diferenciar no mercado de trabalho, ele tem muita ferramenta na mão. Glaucia e Jefferson, eu falo para vocês, tem curso de Excel grátis no YouTube para fazer coisas fantásticas. Pergunte se alguém estuda. Aí quando chega no mercado de trabalho, preciso fazer inglês, preciso não sei o que, aí fica tudo amontoado. Isso é uma coisa que eu aprendi com a minha mãe. Obrigado, viu, mãe? Um abraço para você de novo. Minha mãe me colocou no inglês com 12 anos. Na informática também com 12 anos. Eu cheguei no mercado de trabalho com esse diferencial competitivo já. O meu currículo não precisava mais ali, ó, ingressando no inglês. Lógico, você precisa praticar o inglês, etc. Mas toda a vida me ajudou muito. Quando eu fiz esse curso de inglês na escola, não tinha aula de inglês, não precisava estudar, porque eu já estava à frente. E aí a pessoa chega lá com 22 anos de trabalho, você olha a carteira de trabalho dela, já trabalhou em 10 empresas. Porque vai lá, briga, não gostei e tal. As coisas eram bem diferentes antes. Se a gente parar para pensar, as pessoas que estavam no mercado de trabalho há tempos atrás, ela ficava 20 anos na empresa. Por quê? Porque a oferta de trabalho era diferente. Hoje a gente tem plataforma aí que a pessoa trabalha em casa. O desemprego, etc, etc. Mas eu ponho uma ponta aqui. Eu coloco um X na questão. Eu sigo sites aqui de vaga de emprego. Londrina está cheio de emprego. Você precisa começar. A diferença é que as pessoas não querem começar. Elas já acham que vão sair de qualquer faculdade ganhando 20 mil reais, trabalhando 3 dias na semana. E, nossa, isso que você falando é fantástico. Que nós temos que trazer para a consciência dessas pessoas isso aí. Porque, igual você falou, hoje o que tem de jovens, porque né, a qualidade de vida melhorou e os pais estão deixando muito. Igual você falou, hoje você estuda muita coisa gratuita na internet. Eu fiz agora um curso, acho que de não sei quantas horas pela USP, de inteligência emocional no trabalho. Com esse que você falou agora, não, o careca lá. Karnal. E ele falou muito disso que você está falando. Então, assim, as novas gerações estão vindo. Então, assim, precisa... emprego tem, trabalho tem. E a dona do Nubank que falou esses dias. Emprego tem, trabalho tem, mas as pessoas estão despreparadas. Elas estão, você falou, parece que na zona de conforto, querendo que caia do céu. E busca você se esforçar um pouquinho mais. Né? Ela tem possibilidade, tem dinheiro, mas pega na internet, tem muita coisa gratuita na internet. Dá tudo para você? Lógico que não, mas já começa a te dar uma base. Aí você dentro daquilo vai se aperfeiçoando, né? Glaucia, falou uma coisa interessante, e aí eu vou até citar um estudo que eu li recentemente. Eu acho que quem está entrando no mercado de trabalho agora é 2003, 2004, alguma coisa assim. E é uma geração totalmente tecnológica. O que acontece? Além das empresas também não estar preparadas em gerir esses perfis, porque mudou muito. Se você pegar, por exemplo, o tempo da minha avó, que tem 94 anos, e do meu pai, que tem 60, mudou pouca coisa. Do meu pai para a geração de 85, mudou, mas agora foi demais, muda todo instante. E aí o que eu percebo? Para alguém criar um plano de carreira, todo mundo fala, a empresa tem que ter um plano de carreira, mas o plano de carreira não anda sozinho. Você precisa estar lá, você precisa fazer acontecer, você precisa querer crescer. Quando eu tinha 19 anos que eu comecei a trabalhar na farmácia, trabalhava sábado, domingo e feriado. Você acha que eu já não pensei em desistir quando eu estava lá? Eu olhava e falava, puta, meus amigos, tudo curtindo, festa, verdade, festa e não sei o quê. E eu trabalhando no Natal, cara. No meu primeiro Natal, o cara chegou e falou, bom, Feliz Natal. Eu queria falar assim, pra você, que veio aqui encher meu saco,
comprar uma Coca-Cola, tinha 19 anos. Entende? Então, assim, hoje eu tenho vergonha desse pensamento que eu tive, mas eu tive que passar por esse processo. Em momento algum pensei de, assim, falar, tchau, tô indo. Eu pensei, mas falei, não, vou criar uma história. Vou criar uma história. Inclusive, quando eu saí da Vale Verde, eu tinha 4 crachás, né? Um de operador de caixa, um de atendente, um de subgerente e um de gerente. Eu pedi para eles me darem o crachá, coloquei no quadro em casa. Eu me orgulho da minha trajetória. A gente tem que se orgulhar. Tem que se orgulhar, né, da nossa história, da nossa trajetória. Né? Sim, e então assim, o que eu percebo? O jovem hoje, dessa faixa etária, que ele começar a entender um pouco mais sobre... o jovem não tem paciência para ouvir os pais. Não. Quer tudo pronto. O dia que o jovem que entrar no mercado de trabalho, sentar com a avó dele e perguntar como é que era antes, e ela contar, ele vai ter um... Porque antigamente a oferta de trabalho era muito diferente. Eu falo que a geração miojo, né? Que tudo é 3 minutos, que é rápido, que é agora, né? Põe os pés pelas mãos direto. Põe os pés pelas mãos direto. Infelizmente tem coisas, ó, o Vladimir falou, é um processo. Não tem como ser miojo, 3 minutos no micro-ondas, ou lá na panelinha no fogão, 3 minutos tá pronto, você comeu, acabou. Ó, ele entrou na farmácia como Operador de caixa. Operador de caixa. Não, salário mínimo. Um salário mínimo. Ele foi fazer, ele quis desistir, agora ele falou, Natal, 19 anos jovem. Liguei pra minha mãe chorando. Ligou pra mãe chorando. Mãe do céu, o rojão soltando aqui, eu aqui esperando pra mãe ir trabalhar. Ela continua firme. Continua firme. Você sabe você falando isso aí, eu lembrei de uma história da minha mãe, que já faleceu, mas eu trago muito esporte dentro de mim. Eu estava no primeiro ano da minha faculdade e uma vida muito difícil, né? Aquela época da inflação e tudo mais. E eu tinha um tênis e o tênis começou a abrir assim na frente. Eu estudava em Jandaia, pouca blusa, um frio que era aquela Jandaia, gente do céu. E eu cheguei nervosa, falando, eu não vou mais para essa faculdade, eu vou largar tudo, eu não vou estudar, não tem roupa, não sei o quê, todo mundo come naquela faculdade, eu só sentindo cheiro de dinheiro. A realidade era essa. E eu chorei, eu pedi, sabe? Eu falei, a gente tem vergonha agora, né? Mas fez parte do meu processo. Exato. A minha mãe olhou pra mim com muita seriedade, ela falou assim, você vai continuar descalço, de chinelo, né? Você tem que levar uma manta, você vai com roupa, sem roupa, ela falou até assim, porque é disso que você vai se tornar uma pessoa. É dessa faculdade que você vai ter sua profissão, que você vai ter seu salário, vai sustentar a sua família. Engoli o choro Que foi? e fui. Desceu quadrado, Quadrado, fiquei lá uns 3 dias muito aborrecida e continuei indo com o tênis, cada dia abrindo mais e continuei indo. Até que entrou o verão, que você podia ir com mais uma sandalinha, uma coisa mais light, até o próximo inverno sem comprar outro sapato. Porque hoje a facilidade é muito maior. Parcela em 20 vezes, vem na tua casa, Vem. tem um pouco mais nada na loja física. Né? E hoje você estuda online, né? Eu vejo meus filhos estudando tudo online, não precisa mais nem gastar roupa. Antes tinha que pegar o ônibus, né? Você chegava lá, depois vinha meia-noite, 1h, daí você ia trabalhar no outro dia, na hora do almoço, que mal era tomava um banho, arrumava as coisas, ia pra loja, era assim. Então assim, tá comparando? Não, é igual se tocar na época, é uma época. Sim. Só que hoje a juventude, até os mais novos, não quer ver esse processo. Eu atendi um menino esse tempo atrás, acho que 19, 20 anos, que ele quer começar a trabalhar, mas ele já quer ganhar R$1.500 a R$2.000. Nunca trabalhou, aí eu estou fazendo um processo de conscientização com ele, que o processo não é esse. Você está entendendo a gravidade? Lógico que hoje nós temos jovens aí que estão super jovens no mercado, já fazendo sua história, mas nós estamos tendo 2 linhagens muito preocupantes. Está muito distinto. Muito distinto. A competitividade está ficando menor. Porque o índice de competitividade no mercado é quando você tem mais competidores bons. E vou te falar mais. Se você pegar hoje o nível de idade de uma pessoa que faz um concurso público, ela aumentou muito comparado a 30 anos atrás. 30 anos atrás era 17, 18 anos, estava todo mundo fazendo concurso público para entrar no banco, para entrar no correio, etc. Agora, quem faz concurso tem 32, aos caras de 18 que não passou. Então, assim, são coisas que eu percebo que está ficando a competitividade muito longe. Nós temos uma pirâmide invertida com um bico muito pequeno, que produz mais, que é uma minoria, e a grande massa ela produz a mesma coisa.
E aí a competitividade ela diminui. Quando você cita, né, essa questão dos jovens, né, eu me preocupo com isso. Meu filho tem 4 anos. E eu percebo assim que às vezes os pais têm parcela de culpa. Por quê? Foi muito sofrida a infância. Igual você estava me falando, acho que, né, se enquadra até na tua realidade. Foi sofrida, aí os pais chegam hoje e falam, não, eu não quero que meu filho passe pela mesma coisa. Só que isso foi um processo de aprendizado. E as crianças hoje em dia, elas têm muito trauma, elas têm muita coisa. Então, a assim, responsabilidade já com os emocionais. emocionais. Aquele processo faz com que você saiba lidar com aquilo tudo. Aí como é tirado esse processo da criança ou da fase, aí quando chega e tem que lidar, ela não sabe onde está. Por que a inteligência emocional no trabalho tem que ser crescido tanto? Porque as pessoas hoje elas não sabem lidar com os seus emocionais. Exatamente. Né? Eu vejo assim, pessoas que trabalham em empresas super grandes e não crescem, não saem daquilo ali, por quê? Porque tem medo. Uma pessoa desabafou Cheio de comigo. paradigmas, né? Eu não consigo falar em público. Na reunião, se tiver 2, 3, eu até converso ali, mas se tiver que fazer uma apresentação, ela não cresce por quê? Mas eu perguntei, mas você tem vontade de crescer? Sim. Mas você quer encarar o desafio? Não. Você entendeu que é uma... Porque você precisa pagar o preço. E aí você vai pagar o preço para isso? Glaucio, você está coberto de razão, porque é o seguinte, quem quer fazer, ele precisa se movimentar. Precisa se movimentar. E eu acompanhava muito, agora ele parou um pouco, mas eu acompanhava muito Daniel Godry, foi o cara que me... Sabe quando você perguntou do vendedor, que eu citei o Antônio? Esse foi o cara que eu falei, eu quero fazer isso. Né? Transmitir, não, né? Hoje eu trabalho como representante e tal, mas eu transmito conhecimento. Eu tenho que transmitir conhecimento, senão, até porque o médico não compra a minha ideia. Né? O médico, quando eu falo comprar ideia, é comprar o benefício dos meus produtos para o paciente dele. E aí, assim, a gente chega num ponto, Daniel Godry é o nome dele. Ele falava uma coisa muito interessante que era do funcionário gato e cachorro. Quando uma casa está sendo assaltada, que tem um gato e um cachorro, o primeiro a morrer é o cachorro. Porque ele vai, quer morder o bandido e tal, e o gato some. E hoje em dia, a gente está tendo muito colaborador gato. Que é a pessoa que, se nós estamos numa roda aqui, e eu começo a falar mal da tua empresa, você fala, é ruim mesmo. Esse cara paga mal. Entendeu? Não tem mais aquela... E aí eu acho que é uma cascata. Vem de cima para baixo. Eu acho também que às vezes as empresas elas estão exigindo muito. Isso é um fato. Tanto é que a gente está vendo aí muitos estudos de... Eu sou ansioso, já deu para perceber aqui. Né? Mas assim, a gente vê afastamentos que não tinha antes. Burnout é uma doença nova. Nossa, e está pegando muito. Porque gigantesco. as empresas elas estão, né, tirando o couro mesmo. Mas, em contrapartida, as pessoas também estão mais moles. Então, eu estou no meu direito, eu vou pegar atestado. Quantas vezes eu fui trabalhar debilitado, com virose, etc. E fui. É isso que faz o diferencial. É você se doar um pouco a mais. Mas eu não estou tendo reconhecimento. É aquela questão, eu trabalho com o mercado. Se você não está sendo reconhecido onde você trabalha, alguém vai te reconhecer em algum momento. Você trabalha com o mercado, você trabalha com a empresa que você está, lógico. Mas antes de tudo, você está inserido no mercado de trabalho. Eu tinha um colaborador em Arapongas, ele chamava Renato. Ele era operador de caixa. Esse menino bom. Bom, ele trabalhava no pior horário, que era o horário das 4 da meia-noite. E ele atendia com excelência. Eu perguntei para ele, onde você fez curso? Ele não fez curso. Foi dia que meu pai, que é borracheiro. E era muito simples. E aí ele chegava e atendia bem. Lá em Arapongas é um polo moveleiro muito grande, né? Não sei como está hoje, mas na época que eu morei lá era bem grande. E chegou um cara, um dono de uma das empresas lá grande, e falou assim, quanto você ganha? Ele falou, 750. Ele falou, quer ganhar 3 para trabalhar de dia? No caixa. Aí falou, mas eu vou fazer o quê? Vamos que eu te ensino, eu só preciso do teu carisma. Está lá até hoje. Uau. Entendeu? Então, assim, você pode achar que você não está fazendo um bom trabalho, não está sendo reconhecido, mas é aquilo que o Jefferson falou, faça o que você puder. O de melhor, de melhor, de melhor. Por quê?
Alguém vai ver. Se a tua empresa não vê, alguém enxerga. Você pode ter certeza. Quantas histórias agora falando isso, vocês veem na cabeça, pessoas que foram convidadas para algum lugar, ou foram, não estavam satisfeitos, foram buscar outra coisa e cresceram na vida. Tem muito. Né? E outra coisa, até comentando sobre o jovem, né? Voltando novamente a falar do jovem, a gente vê muito, a rede social, na minha opinião, ela tem que ser dosada, só que as pessoas não têm maturidade para isso. E aí a rede social mostra o que é status, e aí a pessoa mostra lá que comprou um carro, e ela é mais nova do que você, né? E você fala, puta, eu não consigo. E aquilo vai criando um paradigma, vai criando como se fosse um peso assim na tua cabeça, e ele vai te afundando. Nossa, mas esse fulano conseguiu isso. Então assim, eu acho que a rede social ela atrapalha até um certo ponto. Sim. Porque eu conheço, hoje eu vi na minha rede social um casamento que quase está acabando, casal saindo, brigando de soco, indo atrás de advogado, postando lá, abraçado, meu amor e tal. Então é uma ironia muito grande. Eu acho que quando a gente começa a olhar muito rede social e começa a pensar muito em status, você já dá 20 passos para trás. É por isso que o jovem. Exato, é por isso que o jovem ele quer estar ganhando 20 mil com 6 meses de mercado de trabalho, gente. Não faz sentido. E uma das coisas que eu acho que a rede social, você falando das redes sociais, ela vende e às vezes a gente que está na área de desenvolvimento humano acaba até sendo prejudicado, porque às vezes eles vendem aquela, porque eu fiz um curso e vendi, ganhei tanto e nananã. Charlatanismo. Então assim, às vezes você tem que olhar quantos realmente, qual é o perfil, quantos anos ele tem de história. Porque o meu professor, ele vende milhões. Gente, mas ele tem mais de 30 anos de história, de escola, de curso, de venda. Então, assim, é uma história. Agora a pessoa fala. Então, assim, aí o jovem, né, que não tem essa maturidade, ele entra ali e fala, nossa, o cara tem tanto, fez isso. Então, assim, começa a comparação, aí dentro dessa comparação vê um monte de crente. A pessoa desmotiva. Desmotiva, fala, pô, o cara tá lá e eu aqui. Só que o cara, né, eu vejo assim, eu levei 30 anos para chegar onde que eu tô, agora você tem nem 6 meses e quer chegar onde que o cara tá há 30 anos. É aquele ditado, porque sentar na janela e chegou ontem, né? Quantos anos você tem, Jefferson? 24. 24. Eu não sei se a tua época já é assim, mas eu percebo que as crianças hoje em dia, elas querem ser youtubers. Na minha época eu queria ser jogador de futebol. Sim. Não tem mais, nossa, não tem. Na tua época, Verdade. você queria ser jogador? Eu queria ser jogador de futebol. Hoje acho que youtuber é influencers, né? É isso. Lá em Massa. lá em Londrina tem um monte. E aí você vê lá os caras postando desafio do chutar a bola dentro do meu Porsche. Nossa, vai dar uma bobeira. E aí a molecada se fascina. Tem conteúdo, né? Exatamente. E eu acho que a gente tem que passar por um processo de reciclagem. Por exemplo, eu não sou filho de pai rico, não tem herança gorda me esperando, não tenho. Então tem que trabalhar. E a maioria do país, a maioria das pessoas do país é assim. E aí você pega hoje a qualidade de mão de obra, como a gente estava falando, e você pega um currículo de uma pessoa de 20 anos com 7, 8 empresas, cara. Não casa, entendeu? Por que você saiu desse? Porque não era legal. Aí, de verdade, uma vez fui contratar uma operadora de caixa, uma moça de 22 anos. Eu pedi para ela contar R$100 em nota de 2, ela deu 4 vezes. Entende? Então, tipo, poxa, pode ser que é muito difícil, mas para mim é básico. Básico, né? Aquele negócio, mas assim, talvez nunca teve. Mas, você pode fazer de várias formas, ir contando de 2 em 2, ou colocar 50 notas de 2, você entendeu? Então, tem várias estratégias. E porque as pessoas não estudam, acaba assim, parece que o cérebro definha. Quando você estuda mais, você tem mais ideias, tem mais insights, mais dicas. Geralmente isso acontece com a mente humana, né, Fred? Tipo assim, cada vez que você expande a sua mente, seja através de um curso, de uma leitura, de uma imersão de alto impacto, de uma empresa, um trabalho, uma experiência nova, a mente começa a expandir, ela dá aquele impacto. Ela volta um pouquinho, muito pouco, mas ela expandiu, ela nunca mais volta ao mesmo tamanho.
Aí você dá um outro avanço, você vai fazer uma viagem para um lugar, conhece pessoas novas, troca ideia, faz um outro curso, outra expansão. Agora a pessoa ela não faz nada, ela só fica com o dedinho ali no celular, né? Que agora é a hora. Daqui a pouco você vai ver, daqui 20 anos os ortopedistas vão ficar ricos de ler no braço. Não, já tá, né? Rolando Não dedinho. é só o braço, não. A audição, né? Cada disfonia de ouvido, já vi uma pesquisa, né? Crianças com problemas de visão, né? Devido a tudo isso. E aí a mente, ela realmente para ali, ó. Se você pegar uma criança que vive experiências, que faz coisas, e uma criança que não faz, é nítido o desenvolvimento de um e de outro. Exatamente. Ô, Glaucio, falando do barbante novamente, eu tô com 30 anos, se fosse 2 anos atrás, eu não conseguiria observar nada. Eu nem queria ir lá. Entende? Então, assim, essa questão de você querer evoluir e aprender, ela serve para muitas coisas. Muito. No dia seguinte que eu voltei do barbante, que a gente foi lá, foi em julho isso, eu vi na frente da casa da minha sogra ali um monte de formiga fazendo trabalho para levar para a casinha lá, para o ninho. Chegava a formiga cortadeira, assim, olha para você, é uma coisa que eu já sabia, mas a gente começa a ter apreços diferentes. E a cortadeira chegava, cortava a folha, e a carregadeira não conseguia levar, ela cortava no meio. Você Olha, a natureza, ela te ensina muita coisa. E quando a gente é jovem, a gente não quer saber nada disso, que é pronto, a gente quer que caia no colo, eu estou esperando a minha oportunidade. Parado. Você quer tirar 100 na prova e pede para Deus e não estuda uma folha? Como que isso vai acontecer? Né? Então é isso que está acontecendo. E para quem contrata, está difícil também. Está difícil, porque se você perguntar hoje quem que é o vice-presidente da República para essa galera, não sabe. E é uma coisa que deveria estar na pauta. mas você viu que teve uma reportagem que as pessoas elas mexem com a tecnologia, igual com o celular, elas mexem muito bem. Abaixa o aplicativo, joga, as crianças hoje de 2, 3 anos de idade sabem melhor que a gente. Mas se você der para um jovem ou alguém abrir o computador, ir no Word, no Excel, baixar uma planilha, fazer um slide, montar alguma coisa, eles não sabem. Eles sabem mexer no celular, baixar um vídeo, um aplicativo, montar às vezes aquelas coisas, mas, um exemplo, uma planilha no Excel, eles não sabem às vezes nem ligar. Sabe uma coisa também que eu acho interessante? Ficou, além de tudo, por exemplo, eu fiz um MBA em marketing e vendas, estou fazendo um agora de gestão de equipe. Quando eu fiz a faculdade foi aquele TCC complexo, de 90 páginas, tinha que colocar nas normas, aquela coisa rara. Aí o meu e-mail de marketing e vendas, ele foi um artigo científico. E aí eu coloquei lá sobre essa loja que eu trabalhei de materiais de construção, a evolução que ela teve com estratégias competitivas de mercado, né? Mas mesmo assim, era norma de ABNT, só que era mais simples. Esse que eu estou fazendo, não precisa fazer nada. É só você montar lá, tipo um banner, e apresentar numa feira. Você pode colocar qualquer coisa. Então foi ficando também muito fácil. A régua de corte, eu não sei se é por causa da falta da mão de obra, não sei. Mas a régua de corte ela abaixou muito. Né? Então as pessoas elas estão precisando também de pessoas para trabalhar. Só que a qualificação caiu. E nem só, às vezes você conhece pessoas que têm um currículo invejável, mas você vai ver, me desculpa, não sabe aplicar 10% do que estudou. E aí caiu muito essa qualificação. Eu não sei se por isso que a gente vê hoje situações de coisa básica, como esses dias fui numa padaria, a mulher achou ruim, porque eu tive que pagar R$8,30 com a nota de 20, que ia acabar com o troco dela, que tinha acabado de abrir o caixa, ela disse para mim. Meu, gastou de 30, porque tem gente que faz de má fé, né? Vai lá comprar uma bala de 5 centavos e quer trocar 50. Eu não, eu consumi a padaria. A pessoa achou ruim, vai acabar com o meu troco. Pô, por favor, eu posso me tornar um cliente potencial. Não volto mais. Entende? Então isso está acontecendo muito, é uma frequência muito grande. E vai aquilo. E os jovens também estão virando patrões. Também estão abrindo empresas.
E aí vem essa cascata de erro. Aí o cara fracassa, mas não teve nenhuma estrutura, não se programou nada, vai indo. Do jeito que vem, deixa a vida levar. Vamos tocando. Falta muito esse conhecimento, esse planejamento, muito. Ô Ademir, desde a vez que eu conheço você, né, já vi que sua comunicação é muito boa. E aqui também já deu para ver, ela é simples, ela consegue atingir a pessoa, muito clara. Eu gostaria de perguntar para você, de onde surgiu esse interesse? Claro que você já trabalha com vendas, cliente e tudo mais, e como que foi para você? Tenho que me comunicar melhor, minha comunicação é muito ruim. Como que é isso para você? Isso é uma coisa que eu tenho, acho que um dom de comunicação. E eu acho que o meu filho, que chama Ademir também, Neto, ele vai pro mesmo caminho. A minha mãe fala muito. Então, se você der um microfone para ela, fica aqui até amanhã. E eu acho que eu puxei isso dela. Eu gosto muito. Sabe aquela coisa que você faz com prazer? E esses dias eu cheguei na escola e o professor falou: seu filho não vai ter problema de comunicação e engajamento quando ele for para o mercado de trabalho. Então, assim, eu não me lembro de algum momento que eu falei: preciso melhorar. Só que conforme eu fui estudando, a minha comunicação ela foi se aperfeiçoando, mas eu sempre me preparei, eu sempre tive uma facilidade, sabe? Essa questão, por exemplo, que a Glaucia falou de liderança. Quando eu jogava futsal pro Jardim Alegre, nossa, era almoçava e jantava futebol. Eu sempre fui capitão da equipe e de uma forma indireta, assim, sabe? Sempre minha esposa fala: na faculdade você tinha seu motim e etc. Então, isso foi uma coisa que sempre, graças a Deus, eu tive facilidade. Mas conforme a gente vai estudando, vai lendo, vai fazendo curso, a gente melhora bastante. Eu vejo muito assim, a Glaucia comentou um negócio importante, venda de curso online. Eu tenho acompanhado algumas pessoas que estão aumentando muito isso. Curso de oratório. Muita gente tem dificuldade de fazer uma oratória, como você falou. Mas a dinâmica do curso era muito engessada. E às vezes o Sebrae te dá um curso gratuito muito melhor que esse curso está pagando caro. Entende? Não vai tirar aquela pessoa daquele abismo que ela tem de falar em público. E até tem questões por trás emocionais que o próprio curso Isso, não vai trabalhar. Exatamente, né? que eu ia te falar. Você vai estudar, mas você não vai ter coragem de ir lá do mesmo jeito. Eu tinha uma professora na faculdade que ela lia slide e ela era péssima. Entendeu? O Antônio, da farmácia, dava uma aula melhor do que ela. E ela era doutorada. Então, assim, hoje ela dá aula na UEL. Passou um concurso. Então, muito inteligente, mas não consegue ter a dinâmica. Como desde o começo da minha trajetória profissional, eu precisei conversar com a equipe em grupo e tal, então acho que isso me ajudou muito, né? Mas conforme a gente vai lendo, essa questão de estudar análise corporal, PNL, ajuda muito, muito, porque você consegue ter, assim, um entendimento melhor de se o público está entendendo, se não está, se está sendo agradável, se não está, né? Então, eu acho que é mais por aí. E até essa busca do autoconhecimento. Dentro dessas coisas, a gente faz muito teste de personalidade. Sim. Aí você começa a ver como que você funciona, como que é o seu jeitão, aquilo que você é boa, aquilo que está te atrapalhando, opa, isso aqui eu preciso melhorar, né? Que isso faz parte de mim. Então, eu acho que esses próprios testes, esses cursos, as terapias, né? Que a gente vai fazendo ao longo da vida, vai fazendo com que a gente vai também melhorando muito isso. Bom, eu acho que uma coisa que daí não é a minha comunicação, mas é a minha parte de planejamento estratégico. Foi que eu tive que buscar ajuda, foi quando eu fiz sabe aqueles teste de perfil comportamental? Eu fiz e deu a minha parte, eu era um excelente comunicador e executor, mas a minha parte de planejamento era ruim. No outro dia, depois do resultado, eu me inscrevi no MBA de Marketing e Vendas. E lá tinha duas matérias que me interessavam muito, que era o planejamento estratégico e a comunicação interpessoal. Então, essa autoanálise, né? Pô, eu fiz aqui, respondi com o meu coração e me deu a resposta que o meu planejamento estratégico não é bom, mas eu sou bom comunicador. Pô, se eu melhorar um pouco aqui, as coisas fluem. Então, mas é isso aí mesmo. a
gente vai aperfeiçoando, né? Mas nesse ponto eu precisei fazer uma autoanálise e ir atrás para poder fazer essa evolução. Galera, estamos chegando ao fim já do nosso Ação Cast. Foi muito bom estar aqui com o Ademir. Agora você vai entregar um brindezinho aqui para ele. Poxa, Glaucio, obrigado. É um brinde do Ação Ação Cast. A Jéssica aqui hoje não está, mas em nome do Ação Cast eu vou pegar um brinde para você, né? Espero que goste, uma lembrancinha que Muito gosta. obrigado, muito Por ter obrigado. aceitado o nosso convite. E Com vai vir certeza. mais, né? Só me chamar que eu vejo. Tchau. Eu quero agradecer muito mesmo. Fiquei muito feliz quando você me fez o convite. Eu acho que foi uma experiência para mim muito rica estar aqui hoje. A gente aprende muito quando a gente conversa com pessoas inteligentes, como vocês. Então, aquele dia que a gente estava na casa do Mauri, né, conversando, a gente precisa, né, ter mais esse perfil. Porque você ficar lendo, ficar só atrás de uma tela, não te leva a nada. Às vezes, nós estamos falando de uma coisa e você já me falou várias vezes, mas às vezes eu aprendo no seu comportamento. E essa história, por exemplo, da formiga, que eu comecei a observar, se fosse 2 anos atrás, não tinha essa percepção de analisar, um dia eu posso usar isso aqui como exemplo. Né? Olha só, formiga. Cada uma atua fazendo bem feito, etc. Então, é só agradecer mesmo a oportunidade e pode me chamar outras vezes que eu estarei de volta. Eu quero te fazer a última pergunta, Por que eu favor. faço para todos os convidados. Qual foi a ação que mais te moveu até hoje? Olha, eu acho que a primeira ação que marcou muito a minha vida é sair da barra da saia dos meus pais para ir morar sozinho. Eu acho que hoje eu consigo ser não sou um melhor pai do mundo, mas eu busco ajuda para melhorar, inclusive a Mauri me ajudou muito nisso. Eu quero que meu filho seja uma pessoa de sucesso. A minha ação foi ter saído da barra da saia dos meus pais, porque eu sempre queria, mas não tinha oportunidade. Aí o que eu fiz? Eu arrumei um emprego primeiro. Muita gente vai e depois corre atrás. Eu tive que arrumar um emprego, morei 1 semana no escuro, nem contei essa história para você, deixa uma próxima oportunidade. Morei 1 semana no escuro, 5 dias num hotel que cobrava R$20 a diária. Então, assim, tudo isso para conseguir. Poxa, se não fosse isso, eu não tinha chego aqui. Pode ser clichê, mas a ação é sair da zona de conforto, é escrever a tua história degrau por degrau. Se eu pudesse deixar uma mensagem, qual o propósito de legado de vida que você deixa? Uau! Né? Porque ninguém leva nada daqui. Você tem que construir sua particularidade, seus relacionamentos, suas riquezas, sim, perfeito. Mas quando você vai, você deixa um legado. O barbante, para mim, deixa um legado muito importante. Né? E o que você vai deixar para as pessoas que vão estar ao teu redor? No teu cachorro vai ter crítica ou vai ter gente chorando de tristeza porque você poderia ter contribuído ainda mais? Né? Então, eu acho que se eu pudesse deixar uma mensagem, seria isso. Uau, isso aí, Uau! Galera, muito obrigado por vocês que nos acompanharam. Segue a nossa página lá no Instagram, AçãoCast. Segue a Rádio Colina do Vale também. Um beijão no seu coração. Façam todos um excepcional final de semana e até sábado que vem. Valeu! gente. Isso aí, valeu. Obrigado, gente. Muito top, hein? Vocês estão de parabéns, viu? Muito obrigado, cara. De verdade, vocês estão de parabéns porque